A paz do Senhor esteja com vocês. Começa aqui mais um Sacode Pó. O Sacode Pó é o canal da bênção. É para tirar tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que não provém do Senhor. Sacode, sacode, em nome de Jesus. Bom, meu irmão, minha irmã, eu queria nesse momento convidar a todos a fechar os nossos olhos e vamos orar, agradecer e entregar esse programa ao nosso Deus. Eterno Deus, poderoso Pai, nós agradecemos mais uma vez por estarmos aqui na sua presença. Te entregamos, Pai, esse programa, que o Senhor venha falar conosco e que a mão do Senhor esteja estendida sobre todos nós, sobre todos aqueles que estão vendo esse programa, que estão junto comigo nesse momento. Que o Senhor, Pai, olhe para as nossas vidas, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o amor do Senhor esteja presente em nossas vidas, que o seu Santo Espírito, Pai, esteja presente em nossas vidas e que o seu Santo Espírito também esteja livre, Pai, para estar aqui no nosso meio, para me usar e poder levar ao seu povo a palavra que todos nós precisamos ouvir. Te agradecemos, Pai, pela vida, pelo ar que respiramos, por estarmos aqui na sua presença. Nós te louvamos, nós te bendizemos, Pai, no precioso nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. O Sacode Pó de hoje, chama-se Café com Borra. Então, o que vem a ser café com borra? Bom, meu irmão, minha irmã, eu sou, vamos dizer assim, das antigas, né? É uma coisa que é de Deus, que Deus proporcionou para nós aí, o café, né? Eu, por exemplo, sou um amante do cafezinho, gosto muito de café. E na minha época de infância, né? Hoje o café ele foi industrializado, né? Tem café na máquina, esse trem, mas na minha época a gente coava café, era no coador mesmo, coador de pano assim. E esse coador, ele era usado várias vezes, né? Você usava, lavava e fazia o café de novo. E com o desgaste do tempo do uso, ele costumava, né? Aqui embaixo, aqui assim, costumava dar um furinho, rasgar, alguma coisa desse tipo. E se a gente não prestasse atenção nesse detalhe desse furinho aqui, quando você passava o café, passava borra junto. E eu não sei se você já tomou, mas eu já tive, né? Não sei o prazer ou desprazer de passar por isso. Eu já tomei várias vezes esse café com borra. E muita gente, eu lembro que às vezes meu pai reclamava, né? E esse café, né? Você tem aqueles, quando você passa aquele puro café, aquele cafezinho gostoso, maravilhoso, é muito bom, mas o café com borra, ele é um pouco indesejável, né? Então, o que a gente quer trazer hoje aqui é exatamente isso. O que nós estamos deixando passar nas nossas vidas? O que era uma coisa que você precisava de costurar aquele furinho ali para que isso não passe, que não entre, por exemplo, no seu lar, não entre nas igrejas, não entre no mundo, não entre na educação, na criação dos nossos filhos, né? O que a gente está deixando passar? Bom, como a gente sempre fala aqui no nosso programa, que Deus é amor, mas Deus também é justiça, né? Na mesma proporção, e muitas vezes as pessoas acham que Deus não corrige. E houve uma vez uma história, nós já até pregamos sobre isso, que o povo de Deus, né, que a Babilônia veio, escravizou Israel, e o povo de Deus se tornou escravo da Babilônia, né? E Deus levantava profetas para estar no meio ali, mas ele agiu com justiça sobre o povo dele. Então, muitas vezes, por causa disso aí, porque pra gente deixar passar essa borra, pra gente deixar passar essas coisas nas nossas vidas, às vezes você acha que é uma coisinha de nada, o que tem, todo mundo faz, o mundo é assim, o mundo evoluiu, por você deixar passar
essas borrinhas aí, você não ter o cuidado de costurar aquilo ali, de fechar aquele remendo, de fechar aquela porta, né? Aí a gente sofre as consequências de tudo isso aí. Bom, eu convido os irmãos a abrir a palavra de Deus comigo lá em Jeremias 24, verso 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Fez-me o Senhor ver, e eis 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor, depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou em cativeiro Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, e os carpinteiros, e os ferreiros de Jerusalém, e os trouxe à Babilônia. Bom, a primeira questão que a gente vai falar nesse texto aqui é exatamente isso aqui. Eles eram escravos da Babilônia, né? Então ele pegou aquelas pessoas ali para serem escravos, para trabalhar para a Babilônia, para trabalhar para o rei Nabucodonosor. E vamos continuar o texto aqui, no verso 2, diz assim a palavra do Senhor: Um cesto tinha figos muito bons, com figos temporão, mas o outro cesto tinha figos muito ruins, que não se podiam comer, de tão ruins que eram. E disse o Senhor: Que vês tu, Jeremias? E eu disse: figos bons, muito bons, e ruins, muito ruins, que não se podem comer, de ruins que são. Então veja bem, aqui há uma separação de 2 cestos, né? Cesto bom de figos bons e cesto de figos ruins, porque tudo na palavra de Deus são 2, certo e errado, né? Porta estreita, porta larga. Quando ele chegou, né, em Deuteronômio ele fala lá: escolhe, pois, eis que põe em ti o céu e a terra, né? Escolha, pois, a vida, né? Escolha o bom ou ruim, escolha aquilo que é bom. Então sempre há 2 caminhos, e aqui nós estamos falando de figos bons e figos ruins, né? Aí vem a pergunta: se você fecha essas passagens que estão trazendo para você as discórdias, as coisas ruins, os problemas da sua vida, os problemas da minha vida, é porque nós deixamos passar a borra. Nós não tivemos o cuidado de costurar aquilo ali e deixamos passar, né? Há várias maneiras de resolver isso, né? Estamos aqui falando espiritualmente, né? Há várias maneiras, porque a gente precisa acreditar naquele Deus maravilhoso e agindo com justiça, porque o povo dele, o povo de Deus, estava escravizado. Nesse período o povo era escravo da Babilônia, certo? Eles eram maltratados, humilhados, certo? Por quê? Pelo erro. Porque quantas vezes Deus levantou a palavra dele, levantou os profetas, falou através dos profetas, mostrou o caminho. Sempre Deus mostrou a direção para o povo dele. Quando Deus, por exemplo, abriu o Mar Vermelho, ele deu a direção, é aqui. Ele sempre mostrou a mão dele, a mão de fogo, a mão de poder. Ele sempre mostrou: essa aqui é a direção. Mas o povo sempre andou por outros caminhos, fugiu dos caminhos do Senhor. E aí houve as consequências. Por quê? Porque Deus é justo, certo? Porque Deus é justiça, Deus é amor e Deus é justiça. E aqui o povo estava sob a justiça de Deus. E no verso 4 diz assim: então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, como estes bons figos, assim também conhecereis aos de Judá, levados em cativeiro, os quais enviei deste lugar para a terra dos caldeus, para o seu bem.
Então veja bem, muitas vezes, né, a gente está passando por essas dificuldades, mas muitas vezes nas lutas a gente também aprende. Então muitas vezes aqueles erros que foram cometidos por mim, por você, né, nós precisamos aprender com aquilo ali, não cometer o erro de novo, né, não fazer aquilo de novo, passar essa experiência para as pessoas, né? É muito engraçado que antigamente a gente escutava muito os nossos avós, os nossos pais, né? Porque eles traziam a experiência de vida para nós. Hoje o homem tem tanto conhecimento, tem tanta ferramenta, e a gente só escolhe bobagem. Só escolhe bobagem. E aí por isso que acontece, a gente sempre estará em cativeiro. A gente sempre estará debaixo da justiça de Deus. Por quê? Porque nós procuramos por isso. É porque você deixou passar a borra. Você não teve o cuidado de olhar antes de você passar o café se tinha alguma coisa errada no coador. Sabe? Esse filtro que nós precisamos trazer para a vida da gente. É olhar antes de passar, olhar, tá tudo ok, tá, eu posso passar, eu posso fazer. Se os homens parassem 1, 2, 3, 4, 5 segundos, muitas coisas seriam evitadas. Por exemplo, um acidente de trânsito, por exemplo, né? Ele dura 2, 3 segundos, acontece um acidente, a pessoa perde a vida por 2, 3 segundos. Sabe? Se você parar e pensar 3 segundos, você evita uma morte. Né? Porque muitas vezes você está ali iludido, você está no cativeiro, você deixou passar a borra, está em alta velocidade, ou o que quer que seja, né? Estou dando aqui o acidente como exemplo, mas pode ser qualquer coisa. Aquilo que você deixou passar, certo? 2, 3 segundos fazem um diferencial na vida, que é o que? Você deixou, né? Se tornou escravo daquilo ali. Então o carro, você passou a ser escravo do carro, passou a ser escravo da velocidade, e por causa daquilo ali você sofreu uma morte, ou causou uma morte, ou prejudicou alguém que pode ficar aleijado, né? Tetraplégico e por aí vai. Então, muito cuidado, meu irmão, quando você for passar o seu café. Porém, verso 6: porei os meus olhos sobre eles, para o seu bem, e os fareis voltar a essa terra, e edificá-lo-eis, e não destruirei, implantá-lo-eis, e o arrancareis. E dar-lhe-eis coração, para que conheçam, porque eu sou o Senhor, e ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o teu coração. Então veja bem, aí mesmo, naquele momento que nós deixamos, nós não verificamos se havia buraco no coador, deixamos passar a borra, aí Deus viu aquilo ali e falou assim: eu ainda sou Deus, eu ainda sou Deus de Israel, eu posso mudar isso aí, eu posso fazer desse café um café saudável, um café maravilhoso, que a gente pode pegar a xicrinha ali e tomar com prazer, sabe? É esse Deus que você precisa seguir, é esse Deus que a gente tem que viver, é esse Deus que nós precisamos sonhar, sabe? Tomar cuidado com essas coisas mundanas que estão nos afastando desse Deus, desse amor, dessa coisa maravilhosa que é seguir a Deus, que é seguir Jesus. Nós estamos nos afastando disso, irmão, por muito pouco, muita bobagem. No verso 8 diz assim: e como os figos ruins, que não podem comer, de ruins que são, porque assim diz o Senhor, assim entregarei a Zedequias, rei de Judá, os seus príncipes, os restantes de Jerusalém, e ali ficou nessa terra os que habitam na terra do Egito. Então, voltando lá no início, voltando lá em Êxodo, o povo era escravo, o povo de Deus era escravo no Egito. Deus está mostrando para a gente: eu tirei vocês dali, vocês têm que acreditar em mim, vocês têm que buscar a mim. Mas o homem está sempre querendo confrontar Deus, e não é Deus que a gente precisa confrontar,
sabe? Nós temos que confrontar o mundo, nós temos que confrontar o erro, porque se a gente vai aceitando tudo isso que é empurrado para nós aí, todas as coisas que estão sendo trazidas para nós, através das mídias, através das músicas, através de pessoas, através de coisas que todo mundo passou a achar que as coisas são normais, aí através disso aí, isso aí vem afastando, né? Isso é voltar para o Egito. E no verso 9 diz assim: e entregá-lo-eis para que sejam um prejuízo, uma ofensa para todos os reis da terra, o opróbrio e um provérbio, um escárnio e uma maldição em todos os lugares para onde arrojar. E enviarei entre eles espada, a fome, a peste, até que consuma de um só. Então veja bem, Deus é justiça, quer você queira ou não. Deus é amor e Deus é justiça, e Ele fará justiça na minha vida, na sua vida, e toda a tribulação, toda a tempestade, toda a lágrima que foi derramada, toda a sua tristeza, isso são consequências, sabe, de você comer os figos ruins, de você não ter prestado atenção na hora de passar o café e costurar, uma simples costura, 3 segundos, 1 minuto, 1 hora que seja. Se você parar, opa, vou buscar a Deus aqui. Ô Senhor, me mostra o caminho, me mostra a direção. Aí, meu irmão, as coisas são diferentes na vida da gente. Porque moleza a gente nunca vai ter, porque Jesus não falou, Jesus não enganou ninguém, certo? Ele foi claro: na vida passarás por sofrimentos e tribulações, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E é isso que nós precisamos vencer o mundo. Nós estamos sendo derrotados pelo mundo. E pode você achar que não, certo? Mas se você deixar seu filho ir nesses shows que estão tendo por aí, se você deixar seu filho andar nesse mundo que está por aí, se você está sendo conivente com as coisas que estão acontecendo e não faz diferença em nada, então, meu irmão, você está voltando para o Egito, você está comendo os figos ruins e você terá a consequência que Deus mostrou ali, mostrou para nós aqui, que Ele é Deus e Ele faz e Ele age. Então o homem, como é que está agindo o homem natural? Lá em Provérbios 6, no verso 12, diz assim: o homem mau, o homem iníquo tem a boca pervertida, acena com olhos, fala com os pés e faz sinais com os dedos. Há no seu coração perversidade, todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas. Por isso a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado sem que haja cura. Deus é justiça. Lembre-se disso. E Deus, com todo respeito aqui, a comparação, tem aqueles filmes, né, de gangster, de máfia, e tem assim: a máfia não perdoa, e Deus também não. Não perdoa no sentido, meu irmão, não é que Deus não perdoa, que Deus é cruel, não. Deus é justo, certo? O povo dele, ele provou para nós na palavra dele que quando o povo dele saiu da direção dele, eles pagaram por aquilo ali, e nós também pagaremos pelos nossos erros. Aí não adianta você querer jogar para Deus que Deus é mau, que Deus é ruim, não. Nem muitas vezes Satanás, a culpa é sua, sabe? Porque você tem um discernimento, você tem condição de mudar. E nós não mudamos por quê? Porque nós achamos que somos, né, os melhores. Nós achamos que foi criado um Deus bonzinho, um Deus que perdoa tudo, um Deus que faz. Esse Deus, meu irmão, ele não existe. O Deus que existe é esse aqui, ó, é que fala para você, certo? Lá em despertar, nós precisamos despertar para a vida. Acorda,
O homem está dormindo, nós estamos dormindo, meu irmão. Nós estamos deixando as coisas passarem assim, com muita naturalidade, sem luta. Sabe? Por quê? Porque nós estamos sendo influência do meio. Então, os pais, o governo, a sociedade, eles precisam acordar. Precisam acordar. Porque lá no Romanos, livro de Romanos, capítulo 13, verso 11, diz assim: E isto digo, conhecendo o tempo que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada, o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos as armas da luz. Atendendo honestamente como de dia, não em glutonares, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissolução, e nem em contendas e invejas. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Então veja bem, meu irmão, a que nós estamos vivendo, né? Vivemos a carne, a concupiscência. Então muitas vezes as pessoas falam assim: eu vou viver aqui, a vida passa, né? E eu não vivi, eu não fiz nada. Olha, meu irmão, vou dizer uma coisa para você: muitas coisas na vida, se você deixar para lá, você ganha muito mais. Ganha muito mais, porque lá na frente você vai sofrer as consequências disso aí. Você quer um exemplo do que o povo de Deus, quando estava ali no cativeiro, quando eram escravos da Babilônia, né? Vejam o que eles passavam lá. Então abra comigo a palavra de Deus em Salmos 137, diz assim a palavra do Senhor: Junto aos rios da Babilônia sentamos a chorar, pensando em Sião. Então veja bem, tudo aquilo que eles fizeram, aí hoje é que eles estavam junto aos rios da Babilônia, sentamos-nos a chorar, pensando no que ele tinha, naquilo que Deus mostrou para você. No verso 2: Nos salgueiros que por ali havia, penduramos as nossas armas. Os que tinham feito prisioneiros, prendíamos que cantássemos. Tínhamos destruído e queria que estivéssemos alegres. Então veja bem, eles eram obrigados a cantar. Eles eram obrigados a fazer festa ali, a cantar músicas, a cantar louvores, mas com o coração quebrado, tristes, escravos, né? Passando ali por humilhação, e eles tinham que, eles obrigavam eles a cantarem, né? E eles queriam que eles estivessem alegres. Dando sequência ao texto aqui: E exigindo-nos, vamos, cantem um cântico de Sião. Meu irmão, sabe? Ser dominado pelo inimigo é a pior coisa que existe, sabe? A gente se entrega, você entrega sua família, seus filhos, seus amigos, entrega as concupiscências da carne. Aí veja bem, exigimos que cantemos um cântico de Sião. Aí os caras ainda vão gozar, né? Com todo respeito aqui, eles vão gozar da cara da gente. Não gosta da sua cara, cadê? Tipo assim, cadê seu Deus? Né? Igual quando Jesus Cristo estava sendo crucificado, que ele estava entregando a vida dele ali para nós. Por que eles falavam? Você não é Deus? Então desce daí. Você não ergueu o trem em 3 dias? Então mostra para aí, você não salvou muita gente. Salve você, desce daí andando. E Jesus Cristo, com toda a humildade, né, morreu para a nossa salvação. Ele ouvia tudo aquilo ali, então falou: Pai, perdoai, eles não sabem o que falam. Então, é o que a gente diz assim: perdoa, perdoa porque nós erramos, perdoa porque nós erramos, perdoa porque nós saímos do seu caminho, nós fugimos da sua palavra, nós fugimos daquilo que é certo, nós escolhemos os cestos de figos ruins,
Nós deixamos, Pai, passar borra no nosso café, né? E passar borra aqui, meu irmão, é metáfora. É você deixar passar as coisas ruins da vida, que você sabe que é errado. Porque o homem, se tem uma coisa que o homem tem, é consciência do erro. Isso, meu irmão, não é eu nem você, não, é todo homem sabe. Quando ele erra, ele sabe que ele está errado. Ele pode alimentar o erro dele, ele pode viver com aquele erro dele, ele pode morrer com aquele erro, mas ele sabe que ele está errado. Por quê? O certo é certo, não adianta. A verdade é única, todo mundo tem maneira. Não existe verdade absoluta. A verdade, ela é absoluta. Por quê? Porque é só ela. Não existe, não tem como mudar a verdade. Isso nem eu, nem você, nós temos poder para isso. A verdade é única. No verso 4. Mas como era possível que cantássemos se vivíamos exilados? Então veja bem. Olha que palavra. Como que eu vou cantar? Como que eu vou querer ficar alegre se eu estou preso? Se a gente está preso a esse mundão aí, então a gente se engana, né? A gente finge. Mas quando você está ali perdido nos seus pensamentos ali, quando você bota sua cabeça no travesseiro, quando você apaga a luz e é só você, sua consciência e Deus, aí, meu irmão, aí você vai falar exatamente isso aqui, ó. Verso 4. Mas como era possível que cantássemos se vivíamos exilados? E o verso 5 diz assim: e se eu me esquecer de ti, Jerusalém, então será melhor que a minha mão direita deixe de tocar os instrumentos. Verso 6. Que a língua se me pegue ao paladar, se eu for capaz de me esquecer de ti, Jerusalém, se tu não fores toda a minha alegria. Então Deus, Jesus Cristo, tem que ser a nossa alegria, tem que ser a nossa verdade, tem que ser o nosso fundamento, sabe? Meu irmão, por pior que seja, qual que seja a dificuldade, a nossa direção tem que estar em Cristo, tem que estar em Deus. É só assim que a nossa vida será mudada, só assim que as coisas mudarão na nossa vida. Nós cometeremos erros? Com certeza cometeremos, mas se você está na direção, o Senhor te mostra. Porque eu já falei em outros vídeos aqui, toda vez que eu vou fazer uma coisa errada, que está fora da direção, Deus toca no meu coração de alguma forma. E eu sinto que eu não devo fazer. E toda vez que eu temei e fiz, eu paguei por isso. Porque se tem uma coisa que Deus não deixa de ser e não deixa de cuidar, é dos filhos dele. E ele toca em mim e toca em você. Se você tiver comunhão com ele, ele te toca, ele te fala, o Espírito Santo vem e fala, não faça. E se você fizer, você vai pagar por isso. O tempo é dele. Enquanto muitas vezes você vai estar sorrindo, né? Igual a Babilônia, gente. A Babilônia foi considerada a maravilha, né? O sétimo maravilha, sei lá, os jardins da Babilônia. Onde está isso hoje aí? Está tudo soterrado. Tudo soterrado. Virou tudo pó. Por quê? Porque Deus é maior e ele vem e destrói mesmo. Porque Deus é Deus, porque Deus é justo. Lembre-se bem disso. Deus é justo. Verso 7. Lembra-te, Senhor, do que esses edomias fizeram no dia em que Jerusalém foi capturado. Arrasam-na inteiramente, gritavam. Ah, Babilônia, como hás de ser destruída. Olha, veja, agora vocês vão vir na mão de Deus. Ah, Babilônia, como hás de ser destruída. Foi ou não foi? Foi ou não foi, né? Babilônia é ruína. Felizes o que fizeram o mesmo o que fizeste a nós. Felizes aqueles que pregarem nos teus filhos e o esmagam nas pedras. Louvado seja o nome do nosso Deus, porque Ele é justo, né? Agradecemos, Senhor, porque nós
estamos debaixo da sua misericórdia, da sua compaixão e do seu amor. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é Deus. E meu irmão, agora nós vamos falar aqui as consequências de falar muito, né? A consequência da língua humana, daquilo que o homem está falando aí, né? Que falam, faça isso, vai ali, isso é normal, né? E veja bem, nós vamos fazer um comparativo aqui entre pensadores e Bíblia. Então, Einstein, ele falou assim: o mundo é um lugar perigoso de se viver, não por causa daqueles que fazem o mal, mas sim por causa daqueles que observam e deixam o mal acontecer. Essas são as palavras de Einstein. Agora, lá no Salmos 10, capítulo 7, diz assim: a sua boca está cheia de interpretações, de engano e de astúcia, debaixo da sua língua a malícia e maldade. Pega a comparação de Einstein, pega o Salmo 10, versículo 7, você vai ver que eles falam a mesma coisa. Os pensadores, eles escreviam a maneira dele de ver as coisas, mas tudo, é o que eu sempre digo, tudo é Bíblia. Tudo que existe no mundo está escrito na Bíblia, até as coisas ruins. E no Salmo, também aqui, com a frase de Einstein, nos Salmos 36, versos 3 e 4, diz assim: as palavras da sua boca são malícias e engano, deixou de entender e de fazer o bem. Projeta a malícia na sua cama, põe no caminho que não é bom e não aborrece o mal. Então veja bem, nós temos que fugir dessas coisas mundanas. Bom, meu irmão, teve outro pensador que falou assim: na minha época, o influenciador era o meu pai, minha mãe e meus professores. Hoje são pessoas vazias querendo mostrar que estão cheias. Então vejam bem, lá no início nós falamos, né, dos meus pais, dos meus avós, que eram os exemplos que a gente pegava. Aí o pensador fala: na minha época, influenciador era meu pai, minha mãe e meus professores. Hoje são pessoas vazias querendo mostrar que são cheias. E na Bíblia, lá no Provérbios 6, verso 2, diz assim: o homem mau, o homem iníquo tem a boca pervertida, acena com os olhos, fala com os pés e faz sinais com os dedos. Há no seu coração perversidade, todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas. Então veja assim, o que o pensador fala e o que a Bíblia diz para nós. Tudo a mesma coisa, né? Então você tem que entender que as coisas que estão no mundo, Deus já falou para nós, já deixou escrito para nós. A justiça dele está aí. Aí a gente não segue por quê? Porque não quer, né? A gente não segue porque não quer. Porque a verdade, ela é absoluta, é a palavra de Deus, né? Por isso que a palavra em João 17 diz: santificai-os na verdade, porque a sua palavra é a verdade. Houve outro pensador que falou assim: estupidez é saber a verdade, ver a verdade, mas ainda assim acreditar nas mentiras. Então veja bem, aí em Colossenses 3, no verso 9 diz assim: não mintais uns aos outros, pois que já vos despedistes do velho homem com seus feitos, e vos vestiste de novo, que renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que nos criou. Homem, a verdade aqui é Jesus Cristo, né? É aquele que veio, que deu a vida dele, que morreu por mim e por você, pelo meu e pelo seu pecado. Esta é a verdade. Está ali, ó, os pensadores e a Bíblia.
Deus é Deus e você não vê-lo porque não quer. E outro pensamento diz assim: valorize aqueles que brigam na intenção de ver mudança em você, porque a pessoa que quer te levar à ruína, até seus erros ela elogia. Veja bem, valorize aqueles que brigam na intenção de ver mudança em você, porque a pessoa que quer te levar à ruína, até os teus erros elogiam. Veja bem, meu irmão, o que diz a palavra do Senhor aqui. Provérbios 12, verso 22 diz assim: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. O homem prudente encobre o conhecimento, mas o coração dos tolos proclamam a estultícia. Oh, que palavra maravilhosa! Sabe, a cada dia que passa, cada momento que passa na minha vida, eu amo mais a palavra de Deus. Eu amo mais a Deus. Por quê, meu irmão? Porque cada vez, em cada gesto, em cada tom, em cada coisa que acontece na vida, eu vejo a presença de Deus. Eu vejo que Deus é Deus. Sabe, você acordar, abrir os olhos, tá? Poder falar, poder cantar, poder dar glória a Deus. Ô, meu irmão, isso é maravilhoso. Mas muitas vezes a gente acorda e nem glória a Deus, Senhor. Obrigado, Senhor, porque eu acordei. Obrigado por o Senhor estar me proporcionando mais um dia de vida. Talvez aquele dia possa ser o meu último dia, né? E eu perdi a oportunidade de agradecer a Deus porque eu pude acordar naquele dia. Mas se eu dormir naquele dia, né? Se eu morrer naquele dia, né? Eu deixei de louvar a Deus. E muitas vezes, meu irmão, né? Nós não estamos imunes, não, né? A gente pode morrer, eu posso morrer amanhã. O tempo é de Deus, Ele é que sabe todas as coisas. É por isso que para encerrar o Sacode o Pó de hoje, né? Que a graça, a paz, o amor, a comunhão do Espírito Santo esteja com você. Para encerrar o Sacode o Pó de hoje, o nosso lema tem que ser este. Atos capítulo 6, verso 29, diz assim: esse tem que ser o meu e o seu lema. Atos capítulo 6, verso 29, diz assim: porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Ô, meu irmão, eu queria deixar esse versículo para você. Eu queria deixar essa palavra para você. Que você, quando as pessoas nos questionarem, quando as pessoas falarem qualquer coisa para você, quando as pessoas te chamarem de careta, de bobo, você responda exatamente o que Pedro respondeu. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Louvado seja o nome do Senhor. Termina aqui mais um Sacode o Pó. Que a graça, a paz, o amor, a comunhão do Espírito Santo estejam com vocês. Que você aprenda a viver na justiça, no amor e na justiça. Faça as coisas pelo amor, né? E muitas vezes nós não estaremos que vivendo pelo amor, entrando pela porta estreita, buscando sempre ao nosso Deus, né? A probabilidade de você estar debaixo da justiça dele será pequena. Errar, nós vamos errar, não. Nós somos humanos, nós vamos errar. Mas se nós estivermos debaixo da proteção, do amor e da justiça de Deus, ô meu irmão, tudo será mais fácil. Isso eu posso te garantir, porque Pedro deixou claro, Pedro e os apóstolos deixaram claro: é melhor servir a Deus do que servir aos homens. Louvado seja o nosso nome do Senhor. E eu convido os irmãos a fechar os nossos olhos
e vamos orar e entregar esse programa a Deus. Que eu nem você sejamos esse café com borra. Porque o que é café com borra? O que é borra, meu irmão? Borra é isso aqui, ó. Tá? Borra, a gente passou, jogou, o que sobra? Vai pro lixo. Certo? Fazem algumas coisas, né, na pecuária, na agricultura, fazem algumas coisas com isso, mas 90% disso aqui é lixo, é para ser jogado fora. É isso aqui, ó, que nós não sejamos borra, que você não deixe passar borra na sua vida. Amém? Louvado seja o nome do nosso Deus. Convido os irmãos, vamos fechar nossos olhos e vamos agradecer ao nosso Deus. Pai Santo, Pai amado, mais uma vez nós agradecemos. Obrigado por essa palavra, Pai. Obrigado por o Senhor mostrar para nós que nós precisamos estar debaixo do seu amor, estar debaixo da sua justiça. Pai, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, perdão pelos nossos erros como nós cometemos anteriormente, mas que a partir de hoje, Pai, que nós possamos entrar pela porta estreita, que nós possamos, Pai, chegar e estar mais perto de Ti. Senhor, que a sua mão e que os seus olhos sejam estendidos para nós, para que nós possamos, Pai, trilhar o seu caminho, andar e estar mais perto de Ti. Senhor, que o Senhor tenha misericórdia e compaixão de nós. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, por mais esse programa. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor é maravilhoso, é soberano, e nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, eu queria pedir mais 2 minutos da sua atenção e vamos fazer mais uma oração aqui, mais direcionada, essa oração direcionada à guerra de Israel, às enchentes, né? Muitas pessoas estão sofrendo com isso aí, para que nós, né, tenhamos misericórdia e levamos o que eles mais precisam, que é a oração, é estar próximo de Deus, né? Muitas vezes ali, a justiça de Deus está ali, com certeza, meu irmão, com certeza, certo? Mas, mesmo na tragédia, na dificuldade, Deus existe, Ele prova para nós que existe. Então nós queremos te agradecer, Pai, obrigado mais uma vez por estarmos aqui. Nós queremos, Pai, pedir que o Senhor tenha compaixão e misericórdia do povo de Israel, do povo dos palestinos, que o Senhor esteja ali naquela face de Gaza ali, Pai, que a mão do Senhor esteja estendida para ali, para que aquela guerra termine, para que o povo tenha paz, tenha tranquilidade e possa viver e estar na sua presença. E aqueles que não te conhecem, Pai, que só toque neles, para que eles, Pai, possam entender e saber quem é o Senhor e estar debaixo da sua mão de força e de poder. Pai, tenha misericórdia daquelas pessoas que estão passando ali no sul, que estão sofrendo, Pai, com as enchentes, né, que estão sofrendo ali porque perderam suas casas, perderam suas coisas, né, que terão que recomeçar, mas que eles recomecem na presença do Senhor, com a mão do Senhor, sabendo, Pai, que o Senhor é o Deus da provisão e que o Senhor provém todas as coisas e tudo será restaurado, e aqueles que perderam tudo, que o Senhor tem condição de dá-los em dobro, assim como o Senhor deu para Jó, né, que as pessoas possam acreditar, olhar para Jó ali, que foi tirado tudo dele, mas quando ele chegou, Pai, eu te conhecia só de ouvir, mas hoje os meus olhos te veem. Quando ele esteve ali na sua presença, Pai, o Senhor restituiu ele tudo em dobro. Então que o Senhor tenha misericórdia daquelas pessoas e possa restituí-las em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor e até o próximo Sacode o Pó. Muito obrigado a todos vocês. A paz do Senhor.